Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 90 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que segue em uma acumulação. O mercado parece desacelerar, parece não haver interesse. E isto pode enganar muitos, pois este é um movimento padrão que antecipa definições agressivas, movimentos agressivos. Eu vou te mostrar exatamente o que temos que ter máxima atenção. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. E não esquece também de comentar os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Altcoins. Você está de olho em alguma altcoin? Comente. A gente vai separar análises destas altcoins que você pedir. Pois bem, o que estamos vendo no Bitcoin? Um movimento macro que se mantém bullish. O mensal segue bullish e a estrutura é de bull market. Mas depois de uma queda tão agressiva, aqueles que estão vendo o bull market querem uma aceleração, não é verdade? Todos estão buscando uma aceleração, um sinal para que a gente tenha renovação de máximas. Porque se isso não acontece, sim, o prenúncio de quedas mais agressivas. Muitos estão olhando para um movimento imediato, mas ele não acontece. Por quê? Porque depois de movimentos extremamente agressivos, é natural que a gente passe por períodos de acumulação, como nós estamos vendo nessas últimas semanas. Só que isso não é diferente do que vimos em meados de março e abril. Não é diferente do que vimos em 2024, 2023, 2022, 2022 no início do ano, 2021. A gente tem sempre, depois de grandes movimentos, sejam de baixa ou de alta, uma acumulação para que o mercado volte a se estruturar e aí sim a gente tenha uma definição. Em média, são necessários 56 dias para que a gente veja, sim, uma definição do mercado. Então, nós estamos caminhando para a terceira semana, 21, 22 dias após o fim do movimento de queda. Só que existe um cenário que pode trazer esta definição antes desses 56 dias. Nossa, aquele ansioso está agradecendo neste momento. Pois bem, eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo no curto prazo que pode abrir espaço para um movimento definitivo. Pois bem, vamos no gráfico diário. O gráfico diário, a gente tem uma queda clara, uma tendência de baixa clara e uma falta de força, até uma falta de volume, desde que tivemos este fundo. A gente teve o fundo em 21 de novembro, desde então o volume está bem baixo, desinteressado. Isso, para muitos, é um atestado de que iremos muito mais abaixo. Mas na realidade, o volume só mostra o fato de termos um desinteresse. E esse desinteresse, ele acontece porque nós estamos afunilando. Eu vou te mostrar. Nós temos o que muitos colocam como uma bandeira de baixa. E eu entendo que um canal de baixa aqui é o mais plausível. E ele pode se confirmar caso tenhamos rompimentos para baixo, principalmente pivôs de baixa, e de uma forma confirmada a gente perca as faixas de 86, 85 mil dólares. Só que, se eu olho para esta faixa inferior, eu tenho uma linha de tendência de alta. Esta é uma linha de tendência de alta clara, em que o mercado está trabalhando e se sustentando. E eu tenho uma linha de tendência de baixa que vem lá da faixa de 126 mil dólares. 126 mil dólares, batemos também em 114,
em 111, em 108. A gente tem visto um movimento que segue de baixa e segue respeitando esta linha de tendência de baixa. Então nós temos uma linha de tendência de alta, que está aqui, e nós temos uma linha de tendência de baixa. Ou seja, nós temos um triângulo simétrico, que é um padrão que não tem lados preferenciais para romper, depois de um grande movimento. Sim, pode marcar uma bandeira de baixa, uma flânula de baixa, mas também pode marcar uma reversão extremamente importante, uma vez que não temos lados preferenciais para romper. Mas o ponto é, este movimento desinteressado, que a gente pode ver pelo volume de negociação, ele se dá justamente pelo fato de estarmos neste padrão. E ele tem uma data para romper, ou seja, a gente tem um ponto em que a linha de tendência de baixa cruza com a linha de tendência de alta e nos levará invariavelmente ao rompimento. 20 de dezembro, ou seja, eu estou gravando no dia 13, até o dia 20 nós teremos um rompimento. E você tem que ficar alerta quanto a um ponto específico. O que você fará em um rompimento? Para baixo ou para cima? Porque este é um padrão que sozinho, e você tem que entender que sozinho no curto prazo, ele não tem um lado preferencial para romper, mas a gente tem uma tendência macro de alta e uma tendência micro de baixa. Então você tem que estar pronto para um eventual rompimento para baixo, em que a gente naturalmente capturaria liquidez e testaria este fundo formado em 21 de novembro e deve estar pronto para um rompimento para cima. Poderia nos levar às faixas críticas de 98 e 100 mil dólares, que é o primeiro suporte que agora servirá como resistência e que marcou, quando foi perdido, o ponto de início do crash, entre aspas. Então nós temos um período de 7 dias, até 7 dias, para nos preparar. Eu já mostrei aqui para você qual é a minha visão, quais são os cenários, quais são os meus planos, a minha tese, o meu cenário base. Se você não assistiu, dá uma olhadinha aqui na descrição, tem uma aula de tese, uma aula de ciclo de liquidez e uma aula de caixa. Pode ser bem importante para te auxiliar. Mas se você ainda não está pronto, você tem tempo hábil. Então, não adianta chorar depois. Ah, eu não sabia que o mercado ia subir ou que o mercado ia cair. Nós temos cenários, sim, que são importantes e a gente tem um período que eu já venho falando, ele está chegando ao fim para você se preparar, definir os seus cenários, definir o que você vai fazer diante do pior cenário, para que você, de fato, possa tomar decisões analíticas e não emocionais. Fica alerta, a gente vai monitorar este ponto e eu trarei atualizações nos próximos dias e, é claro, a qualquer momento. Inclusive, se você quiser atualizações quanto a diversos movimentos do mercado, quer contar com insights, análises, confere o nosso grupo geral do Telegram, segundo o link da descrição. É o nosso grupo gratuito. Participa. Tem muita informação bacana te esperando neste grupo. E se acontecer algo nas próximas horas, eu informarei lá no nosso grupo. Caso contrário, eu voltarei aqui no próximo vídeo. Só que eu tenho que te trazer um lembrete. Este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento alertas com base gráfica, base histórica e base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é claro, eu desejo, mais uma vez, a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.